no povo, é? É não, né? Irmãos, as crianças podem seguir aí seus professores e professoras até que idade, hein? 6, é? Até 6 anos, né? É, eu acho que é até 6 anos. As crianças podem acompanhar, os outros podem abrir suas Bíblias em Ruth. Nós vamos hoje estudar a segunda parte aqui do livro de Ruth. Ruth, capítulo 2. Nós vamos do versículo 14 até o 23. Eu li uma história de um homem que sobreviveu a um naufrágio e foi parar numa ilha deserta. Eu não sei se essa é uma história verdadeira, eu me lembro dessa história. E ele orava pedindo que Deus pudesse tirar ele daquela ilha, né? Pedindo que Deus resgatasse ele daquela ilha, daquela situação difícil de ter naufragado e tá ali agora vivendo praticamente sozinho. E aquele homem, ele pegou com muito esforço e fez uma cabana de madeira, né? Pegou algumas madeiras ali, com o resto de coisas que ele achou na ilha, fez uma cabana de madeira para proteger e se guardar ali certamente do sol, do frio à noite, né? Ah, e certo dia, ao voltar da busca por comida naquela ilha, o homem percebeu que a sua cabana tinha pegado fogo. Tudo que ele tinha, né, para isso, por mais que não seja muita coisa, mas tudo que ele tinha virado cinzas. Ele gritou e ficou revoltado, até mesmo com Deus, porque ele estava orando, pedindo a Deus que pudesse tirar ele daquela situação. Mas na realidade, o que aconteceu foi que agora a casa dele virou, né, a única coisa que ele tinha virou cinzas. Aquele homem dormiu no chão naquela noite, pouco mais frio, se sentindo abandonado. E na manhã seguinte, bem cedo, ele foi acordado por alguns barulhos de navio se aproximando, alguns helicópteros, e ao ser resgatado, aquele homem perguntou para o responsável daquela operação, né? Como que vocês souberam que eu estava aqui? E aí ele disse que nós vimos o sinal de fumaça que surgiu aqui dessa ilha e nós viemos. Muitas vezes, ao olharmos, pensando nessa ilustração, olharmos as cabanas queimadas da nossa vida, por exemplo, o luto de Noemi, a pobreza de Ruth, o cansaço que ela estava vivendo, por exemplo, na humilhação de ir num lugar e, em vez de ter o mínimo de providência, ela ia pegar os restos, né, do que sobrava. Nós não percebemos que Deus está usando justamente esses detalhes para sinalizar que algo Ele está fazendo na nossa vida. O que chamamos muitas vezes de desastre, Deus chama de providência. E hoje em Ruth capítulo 2, versículos 14 ao 23, nós veremos como Deus usa até mesmo o trabalho comum de uma viúva para acender um sinal de fumaça, de que mudaria aquela linhagem para sempre. Vamos ler então o trecho de Ruth capítulo 2, versículos 14 até o 23. A palavra de Deus diz assim: Na hora de comer, Boaz disse a Ruth: Venha para cá e coma do pão, molhe seu bocado no vinho. Ela se sentou ao lado dos ceifeiros e Boaz lhe deu um grão tostado de cereais. Ela comeu até ficar satisfeita e ainda sobrou. Quando ela se levantou para ir apanhar espigas, Boaz deu ordem aos seus servos: Deixe que ela apanhe espigas até no meio dos feixes e não sejam rudes com ela. Tirem também algumas espigas dos feixes e deixem cair para que ela as apanhe e não a repreenda. E assim, Ruth esteve apanhando espiga naquele campo até de tarde. Depois debulhou o que havia apanhado e foi quase 20 litros de cevada. Ela pegou o cereal, voltou para a cidade e a sogra viu quanto cereal ela havia conseguido apanhar. Ruth também deu para a sogra a comida que lhe havia sobrado depois que ela comeu até ficar satisfeita. Então Noemi perguntou: onde você foi colher hoje? Onde trabalhou? Bendito seja aquele que acolheu você com tanta generosidade. E Ruth contou à sua sogra onde havia trabalhado e acrescentou:
O nome do homem com que trabalhei hoje é Boaz. Então Noemi disse à sua nora: que ele seja abençoado pelo Senhor Deus, que não deixou de ser bondoso nem para com os vivos, nem para com os mortos. E Noemi acrescentou: esse homem é nosso parente chegado e um dos nossos resgatadores. Então Ruth, a moabita, disse: ele também me disse que eu posso continuar com os servos dele até que ele terminem a colheita. E Noemi respondeu: só mesmo que você vá com as servas dele, minha filha. Noutro campo poderiam maltratar você. Assim Ruth ficou na companhia das servas de Boaz para apanhar as espigas, até que a colheita da cevada e do trigo se acabou, e continuou morando com a sua sogra. Vamos orar mais uma vez? Grande Deus, Pai amado, nós pedimos o teu auxílio mais uma vez nessa manhã, não apenas para estarmos aqui ouvindo a tua palavra, mas para sermos edificados e até mesmo transformados, ó Deus, vendo a história da providência do Senhor na vida de Ruth e Noemi, vendo como o Senhor usa até mesmo as dificuldades da vida para fazer com que o teu nome seja glorificado. Deus, nós queremos que o Senhor seja um Deus presente em nossas vidas, até mesmo quando nós somos abençoados e muitas vezes esquecemos do Senhor. E venhamos, Deus, nos lembrar que tudo que temos, as providências mínimas e as providências que muitas vezes são gigantes aos nossos olhos. Tudo isso vem do Senhor. Senhor Deus, coloca esse tempo nas tuas mãos, pedindo que o teu Santo Espírito trabalhe no coração dos meus irmãos, para a tua glória, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, o que nós queremos ver nesse trecho, se eu puder resumir isso numa frase, eu queria que você entendesse o seguinte: Deus, ele não apenas ele provê, olhando esse texto, ele não apenas provê o pão, ele provê proteção, comunhão através e esperança através de pessoas e circunstâncias. Deus, ele não apenas provê o pão, ele provê proteção, comunhão e esperança através de pessoas e circunstâncias. Muitas vezes isso é difícil de a gente ver, né? Se a gente olhar essa história de Ruth aqui, né? E especialmente começando com a história de Noemi, como já vimos nas 3 últimas semanas, a história de uma mulher sofrida, a qual seu marido sai junto com ela da terra do pão, né? Sai de Belém, ali de um lugar que deveria ter providência. Acontece aí que Deus certamente trouxe juízo sobre um povo que estava desobedecendo. Eles vão para Moabe, para um lugar que esperavam que tivesse providência e tivesse alimento para sua família. Chega lá, uma tragédia acontece, né? Noemi perde o seu marido, fica sozinha. Agora, os seus filhos casam com 2 mulheres moabitas, ou seja, 2 mulheres pagãs. Isso era uma ofensa tanto a Deus quanto ao povo de Israel naquela época. E a tragédia ainda fica pior, que Noemi perde os 2 filhos também. Mesmo sendo casado, agora ela está sozinha, com uma viúva, e agora tem mais 2 viúvas ao lado dela. Mas nós também vemos a providência de Deus ao ver a fidelidade de Ruth com aquela mulher. Ruth, ela não precisava se manter com a sua sogra. Ela podia ter seguido o caminho dela, ela podia ir para outro lugar, onde ela quisesse, que certamente ela não seria julgada por isso. Ela está viúva. Ela podia ir arranjar outro esposo, como Orfa fez, a outra nora de Noemi. Mas Ruth, pela providência de Deus, decide, uma mulher que talvez deva ter ouvido falar de Deus, mas não conhecia o Deus de Israel, aquele Deus que guiava o povo, ela decide seguir a sua sogra. Deixar tudo para trás agora, não apenas ficar com a sua sogra na sua terra. Ela deixou a terra e foi seguir a sua sogra para um lugar totalmente diferente, um lugar totalmente avesso à sua cultura, um lugar que ela certamente seria tida como uma estrangeira, alguém que não tinha o mesmo cuidado e a mesma atenção como os demais. E nós vemos isso na vida dela. Nós vemos também a providência de Deus em levar essa mulher, como vimos na semana passada, a um campo que ela sequer conhecia. Ela vai para um campo: "Eu vou sair e eu vou buscar alimento". E ela vai para um lugar que parece assim, né, que se nós fôssemos olhar hoje, coincidentemente falando, ela vai para um canto a qual as pessoas tratam ela de forma respeitosa. Porque se numa situação daquela, uma mulher sozinha, vulnerável, num ambiente de trabalho, ela chega lá, as espigas e o resto de alimento que ia caindo, ela ia colhendo. Ela não podia colher alimento direto.
Ela pegava só o que sobrava, os restos. E aí ela encontra respeito. E hoje também nós veremos como Deus é perceptível só e também nas bênçãos que nós recebemos. Nós vimos que Deus, ele é perceptível no momento das provas, no momento das dificuldades. As provas que acontecem na nossa vida, as dificuldades que acontecem, não são um fim em si mesmo. Né? Nós precisamos ver isso. Nós precisamos entender como Deus age também por meio das dificuldades de nossas vidas. Mas não só isso. Nós precisamos, e esse é um momento que a nossa mente se torna totalmente vulnerável para esquecer de Deus. Quais são os momentos? Os momentos que são tudo bem. Os momentos em que as bênçãos chegam na nossa vida. Meu irmão, é muito fácil de você nem sequer lembrar de orar agradecendo enquanto sua conta bancária está tudo bem, enquanto tem alimento, enquanto a sua família está bem, os seus filhos estão bem. Agora, parece que no momento em que as dificuldades chegam, a nossa tendência é nos aproximarmos mais de Deus. É como se Deus fosse aquele Papai Noelzinho, né, que nós vamos lá quando nós queremos alguma coisa dele, um presente, mostrar que mesmo no meio das provas eu estou sendo um meninozinho bom e que eu espero que ele me abençoe. Mas a realidade é que, nós vamos ver Deus de forma perceptível também aqui, quando as bênçãos do Senhor chega. E a primeira coisa que nós vamos ver nesses trechos aqui, é que Deus ele é tão bondoso com essa família aqui, no caso, que aquelas 2 mulheres, né, Deus é tão bondoso com ela, que ele faz meio que parece uma virada de chave aqui, né. Nós começamos a ver uma tragédia, um cenário de tragédia e Deus começa a mudar, parece a chave, e mostrar mais a providência dele de forma mais perceptível. Repito, Deus estava sendo o provedor, o Deus que guia a história, mesmo no sofrimento, na perda, nos piores momentos da vida de Noemi e Ruth. Mas agora, nesse momento em que as coisas parecem que Deus começa a mostrar de forma mais perceptível que ele é provedor, ele vai mostrar isso de forma abundante. A providência de Deus, nós vamos ver aqui, vai muito além da necessidade daquelas mulheres. Nós vemos nos versículos 14 ao 16 que quando Ruth chega lá no campo de Boaz, Boaz ele não apenas permite que Ruth ela vá colher, ele também convida aquela mulher para se sentar à mesa. Isso ali meio que era totalmente incomum, né, tipo um homem que lá de Belém, tudo que, nem sequer possivelmente observava a as estrangeiras, mas ele, pela graça e providência de Deus, Deus providencia que Ruth seja convidada para sentar à mesa. Na hora de comer, nós vemos no versículo de 14, Boaz disse a Ruth: "Venha para cá e coma do pão e molhe o seu bocado no vinho". Ruth é convidada para comer, e ainda não apenas comer, mas ela se farta até sobrar. Nós vemos aqui Deus sendo tão bondoso com essa mulher. Imagina aí, imagina o momento de que ela estava vivendo. Possivelmente, eu já pedi para você pelo menos mentalizar isso. A mulher perdeu tudo na vida dela. Ela perdeu a sua identidade de vir agora de Moabe para uma terra que não era a terra dela, sem o seu esposo. Agora essa mulher está, de alguma forma, vendo alguns resquícios de dignidade. O dono daquela terra, imagina, o patrão, chamou ela para comer junto com todo mundo. Deus ele oferece não apenas a sobrevivência, ou o mínimo para sobreviver, ele agora também está mostrando dignidade para aquela mulher. Ele está mostrando para ela o cuidado dele através da demonstração ainda maior do que ela esperava. E nos versículos 15 e 16, nós vemos que Deus também já está trabalhando no coração daquele homem de querer proteger essa mulher. O interesse dele já não era mais apenas o interesse, de proteger aquela mulher, mas ele já estava olhando para ela certamente com um interesse diferente. Mas nós vemos que Boaz, ele não apenas está interessado em Ruth, no corpo de Ruth, ou somente que usar aquela mulher. Ele está interessado em proteger aquela mulher. Porque ele poderia fazer o que ele quisesse. Ele era o chefe, ele era o patrão. Ele poderia fazer isso. Mas ele não faz isso. Nós vemos aí um resquício um resquício de caráter daquele homem em pedir aos seus servos. Nós vemos isso nos versículos 15 e 16, que ele pede aos servos que proteja essa mulher, deixe com que ela possa comer, deixe com que ela possa
colher não apenas as sobras, mas dê algo mais para ela. E outra coisa, proteja para que ninguém possa fazer mal a ela e não a repreendam. É interessante Deus aqui, mais uma vez, nós vemos Deus providenciando uma proteção estratégica. E isso vai fazer mais sentido mais lá na frente. Deus muitas vezes, meus irmãos, prepara um caminho para chegarmos a algum lugar que a gente não sabe ainda. Parece que olhar o sofrimento com a perspectiva para frente é mais difícil. Certamente, eu tenho quase certeza que essa situação nunca passou na cabeça de Ruth. Imagina lá, enquanto ela tinha perdido seu esposo, saindo da sua terra, pensar: rapaz, vou chegar no momento lá que eu vou conhecer um cara que é um resgatador, que a gente vai ver isso mais para frente, e esse homem ele vai me resgatar, eu vou me tornar uma esposa dele, e ele pensou isso. A realidade é essa. É tanto que ela sai, ela simplesmente vai conversa quando ela conversa com a sua sogra, ela diz: "Ó, vou buscar alimento". É tudo que ela queria, é só, tipo, ter alimento para elas comerem, alguma coisa para passar fome, era o que ela queria. Mas Deus estava trabalhando no caminho todo até chegar esse momento. As sobras que caem no caminho de Ruth não eram as sobras que aqueles homens estavam deixando. As sobras que caem no caminho de Ruth eram exatamente os milagres orquestrados por Deus para que ela chegasse nesse momento. Era exatamente isso. E aí, mais uma vez, eu quero lembrar para você, nos momentos em que o sofrimento chegar na sua porta, eu não estou dizendo se, mas quando. Todos nós passaremos por dificuldades nesse mundo caído, sejam eles em aspectos maiores ou menores, nós passaremos por sofrimentos aqui. Mas quando chegarem esses momentos, que eles baterem a sua porta, lembrem-se que esse não é um fim em si mesmo. Todos os momentos difíceis que passamos, é uma forma de Deus usar isso para nos levar a cumprir o seu propósito providencial para nós nesse mundo. Nos versículos seguintes, então, Deus muda o foco da tragédia para uma esperança. Nós começamos a ver aqui resquícios de esperança na vida dessa mulher. O resultado de trabalho de Ruth gera um impacto emocional e espiritual de quem está ao seu redor. Nós vemos no versículo 19, quando ela fala para Noemi o relato do cuidado de Deus. Nos versículos 17 e 18, Ruth apanhou as espigas, trabalhou muito, pegou o cereal e foi para sua casa. É um aspecto interessante aqui na vida de Ruth, né? Que nós vemos muitas vezes aqui, que eu já vi algumas vezes, vou dizer muitas vezes, mas que as pessoas tratam como se Ruth tivesse sido se jogado para o lado de Boaz. Simplesmente isso. Mas a realidade é que a gente vê aqui que Ruth, ela não estava primariamente preocupada com isso. Ela trabalhou e trabalhou muito. O texto vai dizer que Ruth trabalhou muito e até tarde. Até a tarde, né? O texto vai dizer isso. Ou seja, Ruth trabalhou, e algo muito interessante também na vida dessa mulher. No versículo 18, a gente vê que parte B do versículo diz assim: Ruth também deu para a sogra a comida que lhe havia sobrado depois que ela comeu até ficar satisfeita. Isso é interessante, o quanto Ruth, naquele momento, talvez, não sei, dos últimos anos, o melhor momento da sua vida, ela foi convidada para comer à mesa de um homem abastado, um homem que tinha muito. Sabe o que Ruth estava fazendo? Lembrando da sogra. Ela disse assim, pegou tudo que sobrou, né, que o texto diz que ela comeu até sobrar, ela pegou o que sobrou e não deixou lá. Juntou e levou para Noemi, sua sogra. Isso diz muito também do caráter de Ruth, né, de uma mulher que trabalhadora, mas uma mulher mais uma vez altruísta, né, pensando no outro, não egoísta, pensando na sua sogra. Ela estava aqui comendo, sobrou. O que sobrou, ela fez o quê? Juntou, peraí, isso aqui vai ser bom para Noemi. Deus trabalhando por meio dessa mulher. Mas agora Deus também passa a transformar, e aí quando nós vemos o relato de Ruth para Noemi, Deus passa a transformar meio que aquele luto das duas em uma esperança. Quando Ruth relata para Noemi no versículo 19 o que tinha acontecido, Ruth passa a mostrar, aconteceu que um homem chamado Boaz, ele me deu espaço lá no seu, na sua colheita para que eu pudesse colher.
E quando Noemi vê o tanto de alimento que Ruth traz ali, o texto vai dizer aí no versículo 19, né, que então Noemi perguntou: "Onde você foi colher? Onde trabalhou? Bendito seja aquele que você colheu com tanta generosidade." E Ruth contou a sua sogra onde havia trabalhado e acrescentou: "O nome do homem a qual trabalhei hoje é Boaz." Né. Ruth fala para Noemi o que tinha acontecido e Noemi, quando vê aquele tanto de alimento, ela diz: "Espera aí, isso aqui não é algo normal. Isso aqui não é algo comum. Isso aqui só pode ter a mão de Deus. Isso aqui só pode ter a mão do Senhor por trás de tudo isso aqui. Não é possível." E é interessante que essa mulher vai agradecer então a Deus. No versículo 20, ela diz assim: "Então Noemi disse à sua nora: que ele seja abençoado pelo Senhor Deus, que não deixou de ser bondoso nem para com os vivos, nem para com os mortos." Noemi acrescentou: "Esse homem é nosso parente chegado e um dos nossos resgatadores." A ideia, mais uma vez, aqui de Noemi lembrar que Deus não deixou de ser um Deus bondoso. E aí, mais uma vez, voltando, né, para o luto, por tudo que ela passou, agora ela começa a ver resquícios ali da luz no fim do túnel. Deus não deixou de ser, que não deixou de ser bondoso, ou esse homem mostrando bondade por meio da providência de Deus. Que ele seja abençoado pelo Senhor Deus, que não deixou de ser bondoso, nem para com os vivos, nem para com os mortos. Noemi, que antes, né, se dizia vazia, quando você olha lá no versículo 21 do capítulo 1, agora ela está agradecendo a Deus pela providência abundante do Senhor. Deus está lembrando para Noemi, no meio daquele luto, daquela dificuldade: "Ei, Noemi, eu continuo cuidando da história. Eu continuo guiando a história. Eu continuo guiando a vida de todos, até mesmo nas dificuldades." E aqui é meio que uma declaração de Noemi, talvez demonstrando até mesmo que Deus está transformando a sua amargura de quando ela se sente amarga, mostrando que Deus pode, por meio da providência, até mesmo limpar o coração dela da amargura. A providência de Deus está tirando aquela mulher da sua amargura para levá-la a ver a bondade de Deus. A providência de Deus na vida de Ruth, meus irmãos, foi de certa forma um remédio para limpar ou para tirar aquela amargura da vida de Noemi. Deus usou a bondade dele na vida de Ruth para, de certa forma, agir no coração de uma mulher que estava lidando com sofrimento. E aqui mais uma vez, nós muitas vezes, ao passar por dificuldades, nós não sabemos o que Deus quer fazer na nossa vida. Mas também precisamos lembrar que muitas vezes o sofrimento pode ser também uma forma de Deus agir na vida de outros. Através de como nós agimos, o nosso sofrimento, as dificuldades que passamos, pode tanto ser uma forma de Deus ser envergonhado, quanto pode também ser uma forma de Deus ser glorificado na vida de outros. Eu já vi dois tipos de reação, né? Por exemplo, uma pessoa quando descobre uma doença muito grave, a pessoa fica desesperada, achando que aquilo é um fim em si mesmo e acabou. Mas, por outro lado, eu vi pessoas que foram muito encorajadas e serviu mais de um testemunho do que para lamento, né? Eu me lembro de uma irmã, e talvez muitos de vocês conheceram, que ano passado o Senhor a levou para encontrar com ele, a irmã auxiliadora lá do Cibima, né? Trabalhou muito tempo lá no Cibima, inclusive comigo. E ela descobriu um câncer muito agressivo, né? Um câncer no estômago. E ela chegou a um ponto que não conseguia nem comer. O estômago dela produzia tanto líquido que ela não conseguia comer, né, não era tipo, precisava esvaziar com agulhas realmente, porque nem remédio para ela, pra dor servia mais, tudo o que fazia muitas vezes era sangue frio. Eu me lembro que em um dos momentos que ela ficou um pouquinho mais forte, né, por causa que a imunidade baixava muito, ela ficou muito magrinha e nós fomos visitar ela, né. E eu falei assim: "Rapaz, eu vou visitar essa irmã com o intuito de trazer um encorajamento para ela." Eu acho que o Zion estava comigo, né, Zion, nesse dia.
Ela chegou pra gente naquele dia e ela disse assim: "Rony, eu estou muito feliz hoje". É mesmo assim, que bênção, né, que alegria. E eu: "Por que que você está tão feliz hoje?". Ela falou assim: "Hoje eu consegui comer uma coxa de frango". E tipo, coisa que pra gente é comum, né. Uma coxa de frango, e ela estava muito feliz por isso. E aí dentro daqueles momentos ela falou assim: "Olha, eu nunca senti o meu corpo definhar tanto como agora". Mas ela falou assim: "Também eu nunca me senti tão próximo de Deus como agora". Aquilo ali foi meio que uma facada no meu coração, né, de ouvir. A irmã está sabendo que a qualquer momento ela vai encontrar com o Senhor. Isso para ela era um motivo de alegria gigantesco. Ela não estava lamentando, ela estava feliz, e deveria estar mesmo, por encontrar com Jesus. E ela não sabe, né, o quanto que aquele nosso encontro foi encorajador para mim, pelo menos. Eu fui para encorajar a irmã, eu saí mais encorajado do que ela, eu acho. Então nós precisamos lembrar, irmãos, que os sofrimentos que passamos muitas vezes, ele não apenas é algo que diz a meu respeito, mas também pode ser uma bênção para a vida de outros. Nós estamos vendo Deus agindo na vida de uma mulher aqui, na vida de Ruth, mas de alguma forma também agindo na vida ali da sua sogra, né, trabalhando no coração dela, tirando aquela amargura. E por fim, nos últimos versículos, nós vemos também que a providência de Deus, ela não é apenas um fim em si mesma. A providência de Deus, ela estabelece um lugar de segurança, mas esse lugar de segurança no próprio Senhor. Como eu li no versículo 20, na parte B, Noemi acrescentou dizendo: "Esse homem não é apenas o nosso parente, ele é um dos nossos resgatadores". Quando nós falamos de providência, talvez uma definição mais simples de providência que eu poderia dar para você é o seguinte: providência é a mão invisível de Deus agindo nos detalhes comuns da vida para cumprir os seus propósitos extraordinários. Deus agindo de forma comum, na nossa vida comum, para cumprir os propósitos deles, que todos os propósitos de Deus são extraordinários. É a gente que muitas vezes não percebe. Mas Deus vai agir na sua vida comum, nas suas dificuldades, nas suas bênçãos, em momentos que Deus está trazendo tudo dando certo na sua vida, em momentos também que tudo parece estar dando errado. Deus está trabalhando para cumprir os seus propósitos. E Deus usa a instrução de Boaz e o conselho de Noemi para manter Ruth no lugar correto. Nós vemos logo na sequência que o texto vai dizer no versículo 21. Então Ruth, a Moabita, disse: Ele também disse que eu posso continuar com os servos dele até que ele termine de fazer a colheita. Nós vemos ali que Deus ele foi tão provedor com aquela mulher. Nós vemos a providência de Deus de uma forma tão abundante com aquelas bênçãos que ele está dando, que não foi apenas um momento que Deus deu para ela. Boaz, ele disse para Ruth: Você pode continuar com meus servos e minhas servas aqui e colher o que for preciso. A providência de Deus para ela não foi apenas um evento isolado, mas foi algo, de certa forma, um companheiro diário. E nós vemos aqui uma palavra muito interessante, que não pode passar despercebida, que é a palavra resgatador. Aqui se introduz um conceito de Boaz como resgatador. Que Deus provê não apenas comida, mas provê também um futuro e uma linhagem que chegaria até Davi e que futuramente chegaria até Jesus. O Essa palavra Goel, ou pode ser vista como resgatador, depende do contexto, mas aqui é resgatador. O contexto bíblico do Antigo Testamento, especialmente lá quando você pode ler depois, lá no capítulo 25 de Levítico, para ganhar tempo eu não vou ler tudo, mas você pode colocar aí nas suas anotações e ler o que seria o resgatador. O resgatador era um parente próximo, que tinha de intervir em favor de uma família em crise. E ele tinha praticamente 3 funções, que nós conseguimos ver. Primeiro, resgatar uma propriedade. Se o israelita ficasse pobre e tivesse que vender suas terras, o parente mais próximo deveria comprá-las de volta para que a herança permanecesse à família. Então, rapaz, o cara está passando por uma dificuldade, ele está vendendo as terras dele, eu vou comprar essas terras, sendo meu parente, para que isso permanecesse sendo da nossa linhagem. Eu não vou permitir que outra linhagem compre se eu posso comprar, se eu posso fazer isso. Essa era a primeira coisa. A segunda,
resgatar a liberdade. Ele era um resgatador da liberdade. O que ele fazia? Se um parente fosse vendido como escravo por causa de dívidas, o Goel, ou o resgatador, pagava o preço da alforria, ou da liberdade dele, comprava esse parente de volta. E o outro também era o resgatador, que resgatava o nome, né, ou que chama de lei do levirato. Era um homem que, se morresse sem filhos, o resgatador casava-se com a viúva para que o primeiro filho desse novo casamento levasse o nome do falecido, preservando a sua linhagem. E aqui nós vemos nesse contexto exatamente esse último tópico, a ideia de Boaz sendo esse resgatador. A gente vai ver mais para frente como é que isso desenvolve nesse momento, que aqui não vai ser tão simples, né, para Boaz, mas nesse momento aqui ele seria o resgatador dessa linhagem, de manter a linhagem dos seus antigos parentes. Sabe um negócio que é interessante aqui? Ah, algo que nós podemos ver completamente como resgatador, alguém que nós podemos ver completamente como resgatador é Jesus Cristo. Jesus é o nosso resgatador. Ele é aquele que nos resgatou. A beleza de Ruth 2:20 é que Noemi percebe que a providência de Deus não enviou apenas comida, mas o libertador. E isso nós vemos diretamente na vida de Jesus. Jesus se tornou primeiramente um parente para nós. Pensamos em todos os aspectos do resgatador. Ele se tornou um parente para nós, o resgate direto. E nós vemos, você pode ver isso em Hebreus, capítulo 2, versículo 14. Visto que os filhos compartilham da carne e o sangue, ele também participou dessas mesmas coisas para que pela morte derrotasse aquele que tinha o poder da morte, isto é, o diabo. Ele morreu para que nós nos tornássemos parte dele, né, Jesus. Gálatas 4 também, versículos 4 e 5. Mas vindo à plenitude dos tempos, Deus enviou seu filho nascido de mulher, nascido sob a lei, para resgatar os que estavam debaixo da lei. Olha o conceito aqui mais uma vez. A outra coisa que nós vemos de forma completa em Jesus é que ele pagou o preço, ou seja, o poder do resgate. Diferente de Boaz, que usou cevadas e terras, o preço de Jesus foi sua própria vida. 1 Pedro 1, 18, 19, o texto diz: Pois vocês sabem que não foi por meio de coisas perecíveis como prata ou ouro que vocês foram redimidos ou resgatados, mas pelo precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro sem mancha e sem defeito. Mateus 20, 28, Jesus também falando: Assim como o Filho do Homem não veio para servir, não veio para ser servido, mas para servir e para dar a vida em resgate por muitos. Mais uma vez, o conceito de resgatador aqui. E por último, ele restaurou nossa herança, que é o objetivo do resgate. O resgatador devolvia o que havia sido perdido. Jesus nos devolve aquele conceito de vida eterna, né, que o pecado trouxe. Jesus nos devolve vida eterna e a comunhão com Deus. Efésios 1,14, o qual é o penhor da nossa herança para o resgate de propriedade de Deus em louvor da sua glória. Colossenses 1, 13 e 14, ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho amado, no qual temos a redenção, o resgate, a remissão dos pecados. Nós vemos então, meus irmãos, que esse conceito aqui ele vai se desenvolvendo na história da esperança, na história da redenção, né? A história que Deus está fazendo, guiando o seu povo. E claramente nós vemos aqui que Deus está usando a vida desse homem para trazer novamente aquelas duas mulheres para dentro da sua história de redenção. E vai usar uma história que começa em tragédia. Essa história começa agora a ter resquícios redentivos, resquícios claros da ação de Deus na vida de duas mulheres sofridas. A providência de Deus é o cuidado de um pai que nunca chega atrasado, nunca gasta o que não tem e nunca nos dá menos do que o necessário para o seu propósito. A providência de Deus é um cuidado, lembre-se disso, um cuidado de um pai. E esse pai, nós como pais humanos podemos até atrasar e falhar. Mas esse pai, ele nunca chega atrasado. Esse pai, que é o nosso Deus, ele nunca promete, nunca gasta o que ele não tem ou que ele não pode dar.
E ele nunca nos dá menos do que o necessário para o seu propósito. Talvez ele não dê o que você quer, mas ele vai dar o que você precisa para o seu propósito. Lembre-se disso. Deus, ele não promete, né, como a gente vê aí nessa desgraça da teologia da prosperidade, Deus não promete que ele vai te dar aquilo que você quer ou aquilo que você determina, né, aquilo que você declara sobre a vida dos outros, como falam aí. Isso não é bíblico, tá? Mas certamente Deus, como um bom pastor, um pai bondoso, ele dá aquilo que você precisa. Eu queria usar esses poucos minutos aqui que eu tenho para trazer algumas aplicações e encorajamentos para vocês. Primeiro de tudo, reconheça a mão invisível de Deus. Reconheça a mão invisível de Deus. Aquilo que o mundo chama de coincidência ou sorte, o cristão chama de providência. Olhe para essa semana, o que passou, e veja onde Deus deixou algumas espigas para você nessa providência. E na semana que está se iniciando também, pensa também, quando Deus guiar a sua vida ali nas bênçãos que Ele pode providenciar, naquilo que muitas vezes você está esperando, ou até mesmo nem está esperando, veja a mão invisível de Deus. Em situações que acontecer, muitas vezes favorável ou desfavorável, lembre-se, Deus está agindo por trás de tudo isso. Um outro encorajamento que eu quero dar para vocês é: trabalhe na dependência. Nós muitas vezes corremos, estamos ali na nossa vida corrida sem parar, sem agradecer, sem lembrar de Deus, sem orar, muitas vezes nem pensar no que Deus está fazendo. Trabalhe na providência. Lembre que Ruth, ela não ficou em casa, ela foi trabalhar. Ela não esperou simplesmente: eu vou ficar aqui, esperar o pão cair do céu e vida que segue. Não. Ela foi ao campo, foi trabalhar. Mas nós vimos que Deus estava por trás ali trazendo a providência na vida daquela mulher, no caminho da obediência, no caminho do esforço. Trabalhe, faça o que você precisa fazer, mas reconheça antes de tudo que Deus é que guia a sua vida e faz todas as coisas acontecer para a glória dele. Por último, eu quero encorajar também você. Seja um instrumento da providência. Não apenas seja um objeto da providência, só de receber a providência, mas seja também um instrumento da providência de Deus na vida de outros. Boaz foi um canal de Deus. Como é que você pode, nessa semana, ser a resposta de oração para alguém? Você já pensou? E aqui eu não estou falando apenas de recursos financeiros, mas de forma plausível, de estar presente, de encorajar, de caminhar com alguém. E também a usar os seus recursos para ajudar outros. Deus não te dá só o que você tem somente para você desfrutar de forma egoísta, mas também para ser uma bênção na vida de outros. Aquilo que Deus tem te dado, seja recursos financeiros, talento, tudo, como é que Deus pode usar isso para a vida de outros? Lembra do exemplo de Boaz. Boaz não precisava fazer o que fez com Ruth e Noemi, mas Deus usou ele como instrumento da providência na vida dela. Meus irmãos, nós precisamos ser muito encorajados pela vida dessas duas mulheres. Mas, acima de tudo, nós devemos ser encorajados em ver a providência de Deus, seja nos sofrimentos ou, como nós vimos hoje, nas bênçãos. Deus é o Deus provedor em tudo o que acontece em nossas vidas. Eu quero trazer um encorajamento também para você. Se você se sente perdido, assim como Ruth era uma estrangeira, sem direitos, sem nada, naquela cidade, lembre-se também que nós éramos estranhos às promessas de Cristo. Lembre-se também que nós estávamos perdidos, mas Ele nos chamou para estarmos com Ele, para a sua presença. Efésios capítulo 2 diz: nós estávamos mortos nos nossos delitos e pecados. No versículo 8 e 9 ele diz: mas pela graça de Deus nós somos salvos. A graça de Deus demonstrada a nós. Se você se sente perdido, se você está aqui, você não sabe se você morrer hoje, você vai para o céu, se você vai para o inferno, se você vai para algum lugar, lembre-se que Deus, ele é um provedor em mandar Jesus Cristo
para morrer e ser o seu resgatador. E é somente nele que há essa esperança segura. E sabe de uma coisa? Aqueles que têm Cristo como seu resgatador, você pode estar seguro. Ninguém pode tirar você da mão dele. Você está totalmente seguro. Se você é alguém que pode também estar se sentindo alguém que perdeu tudo e que está vendo a sua vida como esperança, a providência de Deus é capaz de transformar essa sua desesperança em esperança. Lembre-se disso. Lembre-se de não olhar apenas para o sofrimento como um fim em si mesmo, mas como um meio, uma ponte para levar você mais para perto da providência de Deus. De ser um instrumento, um alvo da ação de Deus, mas também como instrumento de Deus na terra, na vida de outros também. Lembre-se disso. Lembre-se sempre, em tudo que acontece na sua vida, de olhar pela perspectiva da providência de Deus. Vamos orar. Obrigado, Senhor Deus, pela tua palavra. Te agradecemos pela tua bondade em nos encorajar com a história dessas duas mulheres, Ruth e Noemi. Te agradecemos também, Senhor Deus, por nos encorajar em ver esse homem, Boaz, agindo de forma tão bondosa, sendo um instrumento do Senhor na vida dessas mulheres. Deus, eu te peço que o Senhor nos encoraje a olharmos toda a nossa vida pela ótica da providência, mas também nos encorajar a sermos alvo, a sermos instrumentos na vida de outros, a sermos uma bênção para os outros, seja com os nossos recursos financeiros, seja com o nosso patrimônio, seja com os nossos dons e talentos, que nós venhamos ser instrumentos do Senhor. E oro também se tem alguém aqui que ainda não foi alvo desse resgatador de Jesus Cristo, que o Senhor possa alcançar, Deus, essas pessoas hoje, trazendo para a família de Cristo, para a família do Senhor, como sendo pessoas resgatadas para a tua glória. Deus, eu te agradeço por essa palavra, te agradeço por esse encorajamento. Em nome de Jesus. Amém.